Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus. Que noite maravilhosa, né? Obrigada, Senhor. O Senhor concede a mim, concede a você poder abrir os nossos lábios em adoração, poder render-te um louvor, poder abrir os nossos lábios e dizer ao Senhor palavras de gratidão, palavras de amor a este Deus tão maravilhoso, a esse Deus que nos ama, a esse Deus que nos cuida, a esse Deus que zela, a esse Deus tremendo, esse Deus incomparável. Senhor meu Deus e Pai, nós te amamos, Senhor, nós te amamos, ó Deus, nós te desejamos, ó Pai, e queremos nesse momento, Senhor, abrir os nossos lábios em louvor e oferecer-te o melhor. O melhor, meu Pai, não pelo que o Senhor pode fazer, mas o melhor pelo que o Senhor já fez por nós. O melhor pelo que o Senhor já fez por cada um de nós, ó Pai. Ter colocado uma esperança viva em cada coração, ó Pai. Ter colocado a fé em nossos corações. Obrigado, Senhor. Hoje nós podemos, ó Pai, adentrar numa noite como essa, meu Pai, para adorarmos um Deus vivo, para adorarmos um Jesus que ressuscitou, para adorarmos um Jesus que está sentado à direita do Pai, digno e merecedor de honra, glória, louvor e adoração. E nós estamos aqui com uma alegria enorme, Pai. Sabemos que o Senhor não somente há de ouvir as nossas vozes, como o Senhor também há de enxergar lá no profundo do nosso coração, ó Pai, o quanto isso é verdade, o quanto nós te amamos, o quanto desejamos louvar ao Senhor. Então nos ajuda, Pai. Nos ajuda para que essa alegria jamais saia de nossos corações. Nos ajuda, Senhor, para que este prazer jamais saia de nós, ó Deus. Nos ajuda para que nós não venhamos, ó Pai, em nenhum momento esfriar o primeiro amor. Nos ajuda, meu Deus, para que nós possamos sempre, sempre, sempre termos glória para te dar, termos aleluia para te dar, termos louvor para te oferecer. Nos ajuda, Senhor. Que não seja a dificuldade, que não seja o cansaço, que não seja nada venha parar, ó Pai, a nossa adoração diante do Senhor. Nós carecemos do Senhor, nós dependemos completamente do Senhor, porque queremos, ó Pai, viver a nossa vida constantemente te adorando, te louvando, te exaltando, te bendizendo, engrandecendo o teu santo nome, ó Pai, pois tu és digno e merecedor de honra, de glória, de louvor e de adoração, ó Pai. Recebe, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E essa primeira canção nós já vamos declarar: eis-me aqui outra vez, sempre, diante de ti abro o meu coração para te louvar. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração,
Senhor e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta você no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, eu clamo, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, Senhor, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu está. Eu te busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim, Senhor. Conhecer-te eu quero mais. Aleluia, glória a Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora eu espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua
queremos mais e mais a tua presença, Pai. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos, vocês estão bem? Hoje, como nós fazemos todos os domingos, é o nosso culto da família, onde nós oramos também, por ser o primeiro domingo do mês de outubro, nós oramos pelos nascidos e os casados no mês de outubro e também oramos para aqueles que trabalham por conta própria. Nós vamos orar, clamar a Deus para que a graça de Deus permaneça sobre a nossa vida. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então, nós chegamos no mês de outubro. Deus tem sido maravilhoso, tem nos sustentado. Deus tem cuidado de nós. A sua mão tem sido sobre a nossa vida. O Senhor é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E esse mês de outubro será abençoado. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus abençoador. É um Deus que renova nossas forças. É um Deus que nos guia e que nos guarda. Então, no nome de Jesus, quero orar pelos nascidos e aqueles que casaram-se no mês de outubro. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos irmãos que estão fazendo mais um aniversário neste ano de 2020, neste mês de outubro. Que a tua graça seja sobre eles. Eles estão na tua presença te servindo, eles estão na tua presença te honrando, que o Senhor abra os céus e derrame sobre eles saúde, a tua paz, a tua benignidade, que os seus anos se multipliquem na tua presença, com a tua graça e o teu amor. Senhor, fortaleça e os encha do teu Espírito Santo. Eu te louvo por eles estar fazendo mais um ano de aniversário, um dia de cumprindo o seu aniversário nesse mês de outubro, para a glória do teu nome na tua casa. Quero também orar para aqueles que casaram-se no mês de outubro, que, Senhor, esta união permaneça, que a tua graça e a tua bênção continue sobre a vida desses casais, sobre a vida dessa família. Senhor, que essa aliança continue mais forte em amor, em verdade, em sinceridade, porque eles fizeram votos diante de ti no altar. Senhor, eu sei que o Senhor está olhando para eles nesse instante. Estenda as tuas mãos e os abençoa. Abençoa, continua abençoando esse casamento no nome de Jesus. Glória a Deus, parabéns para vocês. Agora eu vou orar pelos irmãos que trabalham por conta própria. Assim como o Senhor foi com vocês no mês de setembro, será também no mês de outubro. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é o Deus que abre porta ou não tem porta. O Senhor é o Deus que nos sustenta. Tudo vem de Ti, Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor abençoou os meus irmãos que trabalharam todo o mês de setembro. O Senhor deu eles vitória, não faltou nada para eles. Então, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, para que o mês de outubro seja abençoado, o mês de outubro seja renovado, ele seja próspero, as portas se abram, o milagre aconteça e não falte o pão de cada dia na sua mesa, que eles ganham com o suor do seu rosto. Não deixe faltar nada, Senhor. Abre as portas, abre as portas, abre as portas, Senhor, e fortaleça os meus irmãos que trabalham por conta própria, em todo o seu trabalho, em nome de Jesus. Senhor, quero orar também para aqueles que estão desempregados. Abre a porta de emprego para os irmãos que estão desempregados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, derrama a tua graça, derrama a tua bênção sobre eles e as portas se abram, porque o Senhor não está preso a tempo. O Senhor, nada te prende, Senhor. Dias não te prende, meses não te prende, nada pode te prender. Então abre as portas, tua mão está estendida, abre as portas para os meus irmãos e os abençoe, para que eles possam estar na tua presença mais e mais firmes, fiéis e verdadeiros, como diz a tua palavra. Senhor, que haja prosperidade na vida deles, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Meus queridos, Deus tem sido bom. Quero comentar com os senhores nesta noite. Capítulo 12, vocês já conhecem do capítulo 12 de Gênesis. Deus chama Abrão. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Coisa interessante é a palavra de Deus. Deus tem sido maravilhoso, não é? Então, ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor
tem sido maravilhosa. O Senhor falou com Abrão quando ele tinha 70 anos de idade, quando a sua família deixa Ur e vai para Harã, né? O Senhor está fazendo algo tremendo na vida desse homem, o seu chamado. O Senhor chamou a sua vida, o Senhor te chamou, meu irmão, o Senhor te chamou, minha irmã. Presta atenção no que Ele vai fazer na sua vida. Você tem um chamado e que você possa cumprir esse chamado. Você foi chamado para anunciar o reino. Abraão foi chamado para possuir a terra, uma terra prometida. Então, nós estamos vendo ele sendo chamado, Deus mandando ele sair da terra, da parentela e da casa do pai, né? É interessante isso. Nós vamos meditar nesta noite, nesse texto sagrado, né? O Senhor chamou Abraão quando ele ainda vivia em Ur, né? Enquanto lá no meio dos caldeus, na terra dos caldeus, Deus ordenou que Abrão deixasse a sua terra, deixasse a sua parentela e a casa dos seus pais e partisse para uma terra que ele ia mostrar, partisse na sua peregrinação. Ele seria peregrino para aquele local, né? Deus fez uma aliança maravilhosa com Abrão, e Deus, ele diz na sua palavra que ele prometeu para Abrão, ou ainda, Abrão ainda não tinha se tornado, o seu nome não tinha sido mudado ainda, e Deus prometeu uma terra para ele, a terra que manava leite e mel, a terra chamada Canaã. Deus prometeu que ele seria uma grande nação, que seria o povo judeu, né? Como nós conhecemos, como você já conhece, e haveria prosperidade material para a vida deles, né? Deus ia fazer isso na vida de Abrão. Deus ia derramar sobre ele a sua bênção, ele teria prosperidade material e teria prosperidade espiritual, né? E os seus descendentes seria um grande, né? Seria grande, seria poderosa na terra. E Deus, e com a sua descendência, né? Deus ia transformar esses descendentes através da vida de Abraão, que Abrão seria um canal de bênção. Então ele diz, olha, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E ele diz, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que privilégio Deus deu para esse homem. Que privilégio esse homem tinha em servir a Deus, né? Ele não só deixaria a sua terra, ele deixaria também os parentes, ele deixaria a casa do seu pai, porque eles iam para o lugar que Deus ia mostrar para ele. Ele não sabia onde ele ia ainda, mas Deus iria mostrar para eles, né? Então nós não sabemos qual essa mudança que Abraão, quando ele tem seus 70 anos de idade, que essa mudança que vai haver na vida dele. E assim partiu Abrão, como o Senhor lhe havia dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos. Deus chama Abrão com 70 anos. Na metade do caminho, Abrão vai para outro lugar, ele vai para uma outra cidade. Não sabemos qual foi a situação, qual o motivo da imigração. Embora Flávio Joséfo, ele diz lá que a razão foi a tristeza de Terá. Terá tinha perdido ao seu filho, a morte do seu filho Harã, não é? E eles ficaram presos naquele lugar. Mas a saída, agora ele vai caminhar, Deus chama Abrão quando ele tem 70 anos,
para ele sair da terra. A Bíblia diz que Deus ia fazer deste homem uma grande nação. Deus escolheu Abrão. E a Bíblia diz que ele sai de Harã, ele parou em Harã. Eles ficaram 5 anos parados em Harã. Talvez seja essa a questão aqui da morte do seu irmão, né? O seu pai na sua tristeza, porque Deus já tinha colocado esse propósito na vida de Abrão. E agora ele vai para, com a idade de 75 anos, Abrão, sua esposa e seu sobrinho Ló, com as suas possessões, em resposta à chamada divina, eles partiram para a terra de Canaã, cerca de 650 quilômetros de Harã. Ele sai de Ur dos Caldeus. E por um tempo ele para em Harã. Nesse tempo de Harã, ele perde o seu irmão, né? Deus leva Harã também. Ele chama Harã. E Ló fica sob os cuidados de Abrão, que é o sobrinho de Abrão. E por isso Ló, ele vai nessa caminhada junto com Abrão. Porque ele estava sendo cuidado pelo seu tio. E agora, eles estão nesse tempo, né? Supõe-se que a mudança de lugar teve razões econômicas, né? A fim de uma busca de um lugar mais próspero, talvez, e eles saem para isso. Mas Deus tinha um chamado para ele, que era Canaã. Então, com a idade de 75 anos, ele vai para Canaã, que fica cerca de 650 quilômetros distante lá de Harã. Eles pernoitaram em um lugar chamado Betel, que é chamada a casa de Deus. E Deus assim partiu Abrão, como o Senhor tinha dito. E Ló foi com ele. E Abrão tinha idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e as almas que com ele acrescentara em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Meus queridos, este homem é chamado de o pai da fé. Pai da fé, né? Nós também somos chamados em Cristo Jesus pela fé. Então nós somos filhos de Abraão. Pela fé ele sai da sua casa. Pela fé ele deixa a sua parentela. Pela fé ele vai para um lugar que ele não sabe, mas ele só tinha a promessa de Deus. Você tem a promessa de Deus na sua vida. Deus falou que quando eu e você recebêssemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós seríamos abençoados na eternidade. Nós teríamos toda sorte de bênção, como diz o apóstolo, que nós somos abençoados com toda sorte de bênção, que nós teríamos vida eterna. Nós vamos para um lugar como Abrão, que eu não conheço, porque nós conhecemos porque nós lemos a Bíblia Sagrada, que o céu, o paraíso é um lugar de delícias, é um lugar de paz, é um lugar de felicidade, que o paraíso não tem enfermidade, que o paraíso não tem tristeza, que o paraíso não tem dor, mas o paraíso tem a glória de Deus. Então nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida. Se nós servirmos e andarmos na presença dEle, nós estaremos com Ele eternamente.
Abrão, ele sai da sua terra. Depois ele continua nessa caminhada, ele vai, ele sai de Harã já com 75 anos. Ele vai para essa terra que Deus disse que ia mostrar para ele. Deus disse que ia mostrar e engrandecê-lo, isto é, todas as bênçãos materiais iam estar sobre Abrão, porque ele ia obedecer a palavra do Senhor. Ele parte, ele leva Ló com ele. O pai de Ló já não vive mais, Harã já não está mais entre eles. E Abrão tem a responsabilidade de cuidar de Ló, né? E aí ele sai com aquelas pessoas que estavam com ele. A Bíblia diz que quando ele sai com 70 pessoas. Então ele vai para essa terra prometida, ele vai a caminho dessa terra prometida. Ele vai para esse lugar que Deus ordenou que ele fosse, né? E Deus vai conduzindo este homem. E Abraão passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha que algo, eu acho extraordinário isso. O Senhor aparece e lhe faz promessa. O Senhor aparece e fala com ele, e ele edifica um altar. Ele constrói um altar. Aleluia! Olha que quando o Senhor fala conosco, através da sua palavra, o Senhor fala que nos escolheu, que nos chamou para um caminho excelente, para termos num lugar uma vida de delícia, uma vida eterna. Nós deveríamos cultuar a Deus em agradecimento. Agradecer a Deus, isso é louvar o Senhor. Gratidão ao Senhor, prestar um culto de gratidão. Quando você entrar num templo hoje, feita por mão de homens, que se chama essa casa de oração, quando você entrar, preste um culto de gratidão a Deus, preste um culto de adoração a Deus, honre a Deus com seu louvor, honre a Deus com seu culto racional, agradeça ao Senhor, sabe? Porque Abraão, ele edifica o altar, ali onde o Senhor aparece, sabe? E ele, olha aqui, ele constrói um altar, ele presta um culto a Deus, como gratidão de o Senhor haver lhe feito promessas, de o Senhor estar caminhando com ele. Deixa eu dizer algo para você nesta noite: você não está sozinho, a senhora não está sozinha, sua família não está sozinha, porque Deus tem caminhado conosco, Deus tem caminhado com vocês. E então o Senhor aparece a ele e diz: olha, a tua semente eu darei esta terra. Que promessa maravilhosa que Deus está dando para o seu filho. Deus está falando com aquele homem que ele escolheu, aquele homem que ele chamou. Deus lhe chamou, tem promessa para a sua vida, então acredite. Se você crer na promessa, Ele cumprirá com as suas promessas na sua vida. Se você andar na presença dEle, se você for fiel a Ele, obediente a Ele, então você vai estar firme diante dele, prestando um culto de gratidão. Então ali, quando Deus aparece para ele, depois ele oferece um altar, ele edifica um altar, que você possa edificar um altar de louvor na sua vida, que a sua vida seja um altar de adoração, que a sua vida seja um altar de louvor, que a sua vida seja um altar consagrado ao Senhor, de gratidão ao Senhor, por Ele ter chamado, por Ele ter dado Jesus Cristo para te salvar, para te libertar, para te dar vida e vida com abundância. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente, edificou ali
um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. De novo ele invoca o nome do Senhor. De novo ele oferece um altar. Ele é um homem agradecido. Ele é um homem que é guiado. Ouviu a palavra do Senhor. O Senhor lhe fez promessas. O Senhor está conduzindo sua vida. Ele ergue um altar. Ele edifica um altar ao Senhor. De novo eu volto a dizer para você nesta noite: edifique um altar de glória, de louvor ao Senhor. Ofereça o seu culto a Deus, a sua adoração a Deus, e o Senhor vai receber, sabe, com cheiro suave, como diz a palavra. Ele está nessa caminhada, ele edifica ali um altar, de novo um altar, a gratidão. Agradeça a Deus pelo que Deus tem, pelo aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele tem te dado. Quando você prestar um culto a Deus, agradeça a Ele por aquilo que Ele é. Ele é Deus soberano, Ele é Deus poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Redentor, é aquele que redime a tua alma, é Ele que perdoa os seus pecados e Ele não se lembra mais dos seus pecados. Deus não fica lançando sobre nós os nossos pecados, pelo contrário, Ele lança para fora, porque agora você está caminhando com Ele, porque agora você presta um culto a Ele. E Abraão continua na sua caminhada. Depois caminhou Abraão até, seguindo ainda para a banda do sul. Ele continua caminhando. Então quer dizer o seguinte, querido, não pare, continue na presença do Senhor, sirva a Deus, ame a Deus, não olhe as circunstâncias. Por enquanto Abraão não estava enfrentando nenhuma circunstância, por enquanto Abraão só está indo, caminhando na direção daquilo que Deus está fazendo, as promessas, e Deus está falando com ele. Ele não está enfrentando nenhuma dificuldade. Abraão está na presença de Deus, na terra que Deus promete dar a ele, a terra que Deus disse que ia ser uma terra abençoada, que Deus ia engrandecê-lo de uma forma extraordinária. Sabe, irmãos, Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é tremendo, Deus, Ele é santo e Ele nos santifica. Nós éramos pecadores, nós andávamos caídos, arrasados, tristes, abatidos, mas Ele nos achou, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, assim como Ele chama Abrão, Ele chamou você. Ele olhou aquele homem naquela terra onde ele estava, na terra de Ur, ele estava lá no meio dos seus parentes. Deus o chamou. Eu não sei onde você estava quando Deus lhe chamou, mas Ele te chamou e Ele te escolheu para que você vá e dê fruto. Então Abraão continua na terra, nessa terra ele está se movendo, nessa terra ele está sendo grato, nessa terra ele está oferecendo ao Senhor um culto, ele está agradecido ao Senhor pelas promessas do Senhor, mas de repente acontece algo interessante para Abraão, e que talvez pode ter acontecido na sua vida, ter acontecido na vida de muitos, eles não têm percebido. De repente havia fome naquela terra. Olha que coisa tremenda, a terra que Deus manda, a terra que Deus disse que ele seria abençoado, que ele faria daquele homem uma nação tremenda. Ele não tinha filhos ainda, sua esposa não tinha lhe dado filho ainda, ela era estéril, aleluia, mas Deus diz que ia engrandecer o nome de Abrão, e ele está caminhando, e diz que ele seria uma bênção. Tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem. Olha que coisa tremenda, quer dizer, as nações que abençoarem, Abrão seria abençoada, mas se elas amaldiçoassem Abrão, eles seriam amaldiçoados. Deus disse a ele: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então hoje nós fazemos parte dessa família, família da fé, família que olha para o alto, da onde vem o socorro, família que olha para o alto, onde há um lugar de paz, onde há um lugar de delícias quando nós saímos, Senhor, desta terra,
que nós estamos hoje, aonde você está pisando hoje, Deus vai te levar para uma nova terra, para um novo céu, e lá Ele será a luz, lá Ele será a tua saúde, a tua paz, a tua alegria. Então Ele está dizendo para aquele homem: eu te abençoarei. Deus chamou você para abençoar. Deus não chamou você para amaldiçoá-lo, não, pelo contrário. Deus chamou você para que você possa servi-lo, que você possa andar na presença dEle, você possa oferecer um culto a Ele, você possa ser grato a Ele. E Deus chama Abrão e fala para ele: olha, você será abençoado, eu te abençoarei, e abençoarei aqueles que te abençoarem. Então as nações que abençoarem Abrão seriam abençoadas, mas se eles amaldiçoassem, eles seriam amaldiçoados, eles teriam problema, né? E em ti serão benditas. Então a família, todas as famílias da terra, aqueles que creem, aqueles que receberam Jesus pela fé, serão benditos. Em ti é bendito, você não é nenhum maldito. Embora alguém tenha praguejado contra a sua vida, alguém possa ter dito coisas que tenha ferido teu coração, você é bendito do Senhor, porque você pertence ao Senhor, porque você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, porque você já foi purificado, o seu nome está escrito no livro da vida. Então seja grato ao Senhor, não se preocupe com aquelas pessoas que levantam palavras e amaldiçoam ou praguejam contra você. Você é bendita, você é bendito, porque você pertence à família de Abrão. Em ti serão benditos todas as famílias da terra. E então Abrão parte, né? Ele vai e leva, agora ele continua, ele tem 75 anos, olha que coisa tremenda. Eu vejo as pessoas hoje: eu estou velho, eu estou isso. Ele está com 75 anos. Aleluia! E Deus o chamou, Deus o escolheu. Deus não escolhe homens por idade, não escolhe, Deus escolhe meninos, jovens, moças, mas escolhe de 70 anos, de 75, de 80 anos. Deus chama, porque Deus tem uma obra para realizar na vida dessas pessoas que Ele chama. Então Ele vai partindo, Ele vai caminhando e Ele vai prestando culto, Ele vai levantando altares ao Senhor. Que você possa levantar um altar ao Senhor, que você possa louvar o Senhor, que você possa viver para o Senhor, que você possa andar nesse mês de outubro na presença do Senhor, que a graça de Deus nunca vai te faltar. Você é bendito, bendito, bendito. Sua casa é bendita, sua casa não é maldita. Tem pessoas que amaldiçoam a própria família, tem pessoas que amaldiçoam o alimento, tem pessoas que amaldiçoam o salário que recebe. Às vezes amaldiçoa a família, mas nós somos benditos no nome de Jesus, porque nós somos benditos, porque há uma promessa feita para Abrão, feita para aquele homem, aleluia, que lá na frente vai ser chamado pai de nações. Olha, preste atenção, ele agora um homem, Abrão significa pai exaltado, ele era um homem exaltado, mas o Espírito de Deus vai entrar na vida dele, vai guiar a vida dele, vai caminhar com ele, vai ensiná-lo coisas grandes, coisas tremendas, e ele continua, ele vai com aquelas pessoas que estão com ele, com o Ló, o seu sobrinho, continua marchando e continua prestando um culto. Ele está dizendo: a tua semente eu darei esta terra, a terra que Deus está dizendo para ele: olha, apareceu o Senhor Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E aí Abraão chega lá e edifica um altar ao Senhor, a terra que ele está pisando. Ele disse que ia dar para a semente dele, mas de repente aconteceu algo naquela terra, que eu quero conversar com vocês mais uma vez. Ele passa por Betel, que é chamada casa de Deus, está perto de Deus, está próximo de Deus, ele está na presença de Deus, mas de repente acontecem coisas, como acontece na minha vida, na sua vida, na nossa vida, como tem acontecido na vida de muitos. Olha o que aconteceu: e havia fome naquela terra. Olha só, havia fome. O homem que tem promessa de Deus. Você tem promessa de Deus? Mas você viu essa pandemia, esse vírus que vem matando, destruindo pessoas, que os médicos não sabem como fazer, como combater esse vírus.
e de repente você fica apavorado. Você se esquece que você pertence a Deus, que você tem uma promessa de Deus, que Deus cuida de você, que Deus cuida daqueles que são seus, que Deus nunca abandonou os seus, que Deus nunca deixou os seus para trás. Agora, a terra que Deus tinha prometido, havia fome. Sabe o que Abrão faz? Abrão sai e vai para o Egito. O Egito significa o mundo. Quanta gente que quando enfrenta uma situação, quantas pessoas que quando enfrentam a situação, elas saem da presença de Deus. Elas saem para outro caminho, elas procuram socorro de outras nações, vamos usar nações, de outras pessoas. Mas eu e você devemos buscar o socorro que vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele sai daquela terra, ele desce, olha, desceu. Ele desceu para o Egito, ele está no alto. Ele está na terra que Deus havia prometido para ele. E de repente aconteceu fome naquela terra. Fome naquela terra. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Ele está no alto, de repente ele desce. Eu espero que você nessa noite não tenha descido. Eu espero que você nessa noite continue na presença de Deus. Eu espero que você nessa noite continue servindo a Deus. Apesar de todas essas coisas que têm acontecido e algumas coisas contrárias que têm acontecido, há um céu para você. Há uma vida abençoada para você. Há uma promessa de Deus para você. Você tem segurança em Cristo Jesus. Você tem segurança na palavra de Deus. Abrão desceu para o Egito. O Egito simboliza um mundo. Ele foi atraído, ele foi procurar o quê? Ele desceu para peregrinar ali. Saiu para ser peregrino no mundo. Porquanto a fome era grande na terra. Deixa eu dizer algo para você. Aleluia. Eu lembro de Isaac, bem lá na frente, você já leu a respeito disso. Que fome na terra, que não dava nada, ele semeou e colheu 100 vezes mais. Deus abençoou tremendamente a vida de Isaac. E agora Abrão, ele desce, ele vai entrar no Egito. Olha o que acontece, ele vai entrar no Egito. Ele foi peregrinar ali, porque a fome era grande. Ele foi buscar socorro no Egito. Não vá buscar socorro no mundo. Não vá socorro do mundo, o mundo não tem socorro para você. Sabe por quê? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Há um Senhor criador do céu e da terra, há um Senhor que cuida da minha vida, não só em tempo de bonança, mas também no tempo da escassez. Ele não deixa faltar nada. O Senhor é meu pastor, o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. É o Senhor que cuida da sua vida, é o Senhor de Abrão, que vê agora ele indo para o Egito. E foi interessante, ele paga um preço muito interessante, ele vai para o Egito. Então aconteceu que chegando ele para entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Ele deu um escorregão na fé. O nosso pai na fé, o homem de fé, deu um escorregão na fé. Ele vai entrar no Egito porque ele foi buscar socorro no Egito. Porque a Bíblia não traz detalhes a respeito disso, mas ele foi para o Egito para mostrar que todos os homens falharam. Só um que não falhou, o único que não falhou é Jesus Cristo, o meu Salvador, o teu Salvador, o meu Senhor, o teu Senhor. Olha o que acontece com ele. Ele chama Sarai, ele teve um escorregão na fé. Ele chama Sarai. Sarai ainda não tinha mudado o nome ainda também. Ele, Abrão, continua sendo Abrão. Ela, Sarai, ela ainda não é a mãe, né? Ela não é a princesa, ela é a mulher de Abrão. Bem sei que tu és mulher formosa. Imagina, irmãos, uma mulher nos seus 70 e poucos anos, formosa, bonita, atraente. Você parou para pensar isso?
Uma senhora bonita, não era uma jovenzinha de 20 anos, 18 anos, como hoje as mulheres se fazem tanta coisa para ser bonita. Essa mulher era formosa, ela era atraente, mas Abrão a chama. E será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher? E matar-me-ão, a mim e a ti te guardarão em vida. Abrão escorregou na fé. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Se você escorregou na fé, pode voltar que Deus está de braços abertos. Você vai de volta a Jesus. Se você escorregou na sua fé, se a sua esperança já não é tão esperança, você não está esperando tanto assim. Se você teve um escorregão, esse homem é o pai da fé. Ele teve um escorregão e agora o preço vai ser interessante. Ele diz para a sua mulher dizer que ela é irmã dele, porque se ela fala que é esposa dele, ele vai morrer. Ele temeu morrer. O homem que tinha promessa de Deus, o homem que tinha promessa de Deus, daqueles que te amaldiçoares, eu vou amaldiçoar. Aqueles que te abençoares, serão abençoados. Ele tinha essa promessa de Deus, agora ele teme a morte. Agora ele coloca a sua esposa na frente dele, porque os egípcios iam matá-lo, mas iam deixar ela com vida. Então, peço-te, diz que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa. Olha que coisa. Para que tudo corra bem comigo, Sara. Ele disse para Sarai, tudo correr bem comigo, tudo aconteça de bom para a minha vida. Diga que você é minha irmã e que viva a minha alma por amor de ti. Aleluia, o escorregão. É interessante isso. Ele disse para a mulher dizer que ela é irmã. De fato, ela é meia irmã de Abrão. Mas nós vemos que homens escorregam. Que muitas vezes aqueles que têm a promessa de Deus, que têm um contato com Deus, que ouvem a voz de Deus, que fazem culto a Deus, que edificam um altar para Deus, vacilam. Eu espero nesta noite, se você vacilou, se você já se contradiz, se você está fora, volte para Jesus. Se você for buscar socorro no Egito, volte para Jesus. Volte para Jesus. Há um lugar de delícias para você. Há um lugar preparado para você. Deus tem feito isso em Cristo Jesus para a minha vida e para a sua vida. E Abraão vai e conversa com a sua esposa. E diz para a sua esposa chegar lá e contar essa história para o egípcio. E aconteceu que entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. A primeira coisa, a Bíblia não esconde nada, a Bíblia mostrou Sara era muito formosa. A princesa era muito formosa, Sarai era muito formosa. Os egípcios, a primeira coisa que eles fazem, aconteceu que entrando Abrão no Egito, entrou no Egito, o Egito olhou para ela e viu que ela era formosa. Aleluia. Quando você vai para o Egito te olha. Deve ter alguma coisa boa em você. O mundo quer tirar algumas qualidades que você tem. Aproveitar as qualidades que você tem. E muitas vezes seu engano, quando nós entramos por esse caminho, cometemos um engano e nós tropeçamos, que nós pertencemos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E viram os príncipes de Faraó e gabaram-se diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Chegaram e falaram, olha, aí está um homem com a esposa. E aquele homem, irmão, tinha a promessa de Deus. Aquela mulher tinha uma promessa de Deus. E eles tomam a mulher dele. Essa escorregada na fé. Para mostrar que só Jesus Cristo é perfeito. Os príncipes viram, gabaram-se, e fez bem a Abrão por amor dela. Olha o que eles fazem por ela. Por causa, ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servas, e servos, e jumentas, e camelos. Olha só.
eles dão em troca, porque ela disse que ela é irmã, fez uma troca. Ele ficou rico, ele enriqueceu. É claro que em tudo isso tem um propósito de Deus, que Deus está guiando a vida de Abraão. Deus está caminhando com ele. Deixa eu dizer algo para você. Deus ainda enriquece esse homem. Ele teve uma escorregada na fé e Deus enriqueceu esse homem, porque por amor dela, os egípcios ficaram encantados e deram ovelhas, né? Deram vacas e jumentos, e eles também deram servos e servas, e jumentas e camelos. Ele ficou muito rico. Só que não era a irmã dele. Aquela mulher ia ser tocada por Faraó. E Faraó foi enganado. E Faraó não sabia disso. E aí sabe o que aconteceu? Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por causa daquela mulher, Deus vai e fere de pragas. A promessa que Deus faz para Abraão, ele vai se cumprindo, porque ele quer livrar o seu filho. Seu filho tinha cometido um erro, mas ele vai livrar o seu filho, porque ele tem promessa, e Deus não mente nas suas promessas. Deus não falha nas suas promessas. O que Deus tinha dito para Abraão, ele vai cumprir. Ele não vai, ele não vai voltar atrás. E aí a Bíblia diz que o Senhor feriu o Faraó com grandes pragas. Olha só, fere Faraó com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Faraó se sentiu enganado. Por que me disseste é minha irmã, de maneira que houvera tomado por minha mulher? E agora, pois, eis aqui tua mulher, toma ela de volta e vai-te. Não busque socorro no Egito, porque você não pertence ao Egito. Porque você não é do Egito. Não busque socorro no mundo, porque você não é do mundo. O mundo vai te jogar de volta para você, voltar para o Todo-Poderoso. E graças a Deus que ele fez isso. Vai-te. E Faraó deu ordem aos seus servos, varões a seu respeito, acompanhá-lo. Botaram ele, a sua mulher e tudo que tinha. Já pensou? Foi expulso, passou aquela vergonha de ser expulso daquela terra, porque ele não era para ele ter ido para aquele lugar. Deus tinha um propósito, não era para ele ter ido buscar socorro no Egito. Deus é o Deus que cuida dos seus. Deixa eu dizer para você nessa noite, não busque socorro no Egito. Deus é o teu ajudador. Deus é aquele que tem propostas e planos maravilhosos para a sua vida. E Abrão agora volta do Egito. Capítulo 13 vai dizer que ele volta do Egito. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que ele tinha, e com ele estava Ló. E Abraão, muito rico em gado, em prata, em ouro, ele se enriqueceu, ele se tornou rico. Foi para o mundo. Ô pastor, então é bom ir para o mundo, porque o mundo vai me deixar rico. Não. A riqueza destrói, irmão. Esse homem aqui é porque é um propósito. Deus já tinha feito que ele ia ter bênçãos materiais. Ele ia ter bênçãos materiais. As bênçãos da igreja são bênçãos espirituais, entendeu? As bênçãos, Deus no Novo Testamento você não vê Jesus falando que nós vamos ser ricos, né? Nós somos ricos pela graça de Deus. Nós teremos o nosso sustento, a nossa vestimenta, nós teremos o nosso lugar. Temos isto, mas a nossa riqueza maior é a vida eterna. E esse homem agora volta rico e fez
as suas jornadas do sul até Betel, volta de novo para Betel. Deixa eu dizer que é a casa de Deus, voltou para a casa de Deus, volte para a casa de Deus nessa noite. Se você está afastado da casa de Deus, volte para a casa de Deus nessa noite. Se você foi buscar socorro em outro que não é o Todo-Poderoso, volte para a casa de Deus. Abraão, ele está voltando para Betel, até o lugar onde o princípio estiver a sua tenda, entre Betel e Ai. Ali a tenda, ele volta para o mesmo lugar. Interessante que ele volta para o mesmo lugar, ali, e até ao lugar do altar que dentre ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Ele volta, o altar está lá, ele invoca o nome do Senhor. Volte para o Senhor nessa noite. O Senhor não te abandonou, o Senhor não te deixou, o Senhor é misericordioso. Você pode invocar o Senhor nessa noite. Se eu me volta de novo para o meu lugar, lugar que ele estava. Ele foi buscar socorro no Egito, lá ele passou vergonha, lá ele foi expulso da cidade. Imagine todos os egípcios vendo, e Deus foi misericordioso com ele, porque Deus feriu a casa de Faraó com as pragas, e aqueles homens não tocaram. O Faraó não tocou em Abraão, Faraó não tocou em Sarai, Faraó não tocou naqueles que estavam com ele. Betel significa casa do Senhor, e Abraão volta e edifica um altar. Abraão fica na presença do Senhor, ele invoca o nome do Senhor, e Ló ia com ele, tinha muitos rebanhos, vacas, gado, Ló, e aí os pastores entraram em atrito, entraram em confusão, e Abraão disse: não é bom que nós vivamos em confusão. Então, irmãos, eu quero dizer para você nesta noite que não é bom que os irmãos vivem em contenda. Se acerte, se às vezes um irmão deixa a casa do Senhor, vai para outro lugar, porque teve um mau tempo com a pessoa, porque houve um desentendimento com a pessoa, que houve uma dificuldade com a pessoa, em vez de se acertar, pedir perdão, ela vai e não ora a Deus, não busca a Deus, não se coloca na presença de Deus. E Abraão disse, que Abraão, ele chega, ele fala para Ló: olha, nós não podemos viver assim, nós não podemos viver em contenda. Então ele diz: escolhe o lugar que você deve ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então Ló vai, ele não ora, Ló não ora a Deus, Ló não busca a Deus, Ló não se coloca na presença de Deus, ele simplesmente olha e vê aquele campina, uma campina verde, ali, ele falou: é ali que eu vou. Ele não pede a presença do Senhor, ele não pede orientação ao Senhor, ele não pede a graça do Senhor, ele não pede para saber o que tem naquele, se ele pode ir para aquele lugar, ele simplesmente escolhe. Quantas vezes os nossos olhos nos enganam, quantas vezes nós fazemos coisas terríveis, nós nos enganamos. Mas eu quero dizer para você nesta noite, no nome de Jesus, quando você tiver que tomar qualquer decisão, busque o Senhor, clame ao Senhor. Abraão agora está voltando para a terra que mana leite e mel, a terra que é chamada de Canaã, que Deus tinha chamado, que Deus tinha enviado ele para lá, mas por causa da fome, ele saiu e foi buscar socorro no Egito. Mais uma vez, não busque o socorro no Egito, fique na presença de Deus. Deus é a solução para a sua vida, Deus é a resposta para a sua vida, Deus é aquele que te alcança, Deus é aquele que te livra. Mas agora, como eles cresceram muito, em riqueza, saíram ricos, na verdade, lá do Egito, saíram ricos do Egito, mas as bênçãos que foi prometida a Abraão eram bênçãos materiais. Para eu e você são bênçãos espirituais, as bênçãos que vêm dos céus para nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. E Abraão diz agora para Ló, ele escolher, porque não podia ter contenda entre eles, porque eram irmãos, e irmãos não vivem contenda, e irmãos vivem união, porque onde há união tem a bênção de Deus. Então Ló levanta os seus olhos e ele viu toda a campina do Jordão, e lá viu que era bem regada. Então, antes do Senhor ter destruído Sodoma, e ele olha, e era como o jardim do Senhor. A terra que ele está olhando agora é como o jardim do Senhor, é como o jardim do Éden. Ele se encantou, mas os olhos de Ló o enganou. Ele escolheu um lugar, ele escolheu ir para a campina do Jordão, e Ló foi para aquele lugar. Só que aquele lugar estava amaldiçoado, aquele lugar ia ser destruído, Deus iria destruir, porque aqueles homens que estavam lá eram contra o Senhor, eram grandes pecadores, pecavam contra o Senhor, e aquele lugar ia ser dizimado. Mas Ló não sabia disso.
Deus poderia ter livrado. Quantas coisas Deus poderia ter nos livrado, irmãos, se nós orássemos, se nós buscássemos ao Senhor, se os nossos olhos não nos enganassem, se nós não se perdêssemos pelo caminho. Que você nesta noite possa buscar ao Senhor, pedir direção ao Senhor naquilo que você vai fazer. E aí você não vai fazer nada enganado, porque o Senhor vai te orientar. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti e à tua semente para sempre. Aleluia! O plano de Deus para a minha vida e para a sua vida é para sempre. A libertação, a salvação, a vida eterna é para sempre. Não é uma vida simplesmente terrena. A terra que Deus deu para Abrão, que Deus mostra para ele, que manda ele olhar e ver, ele vai dar para sempre. Hoje Israel está lá, Deus deu ao seu povo. Esta terra eu vou dar a ti e a tua semente, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Então você pode contar o pó da terra, assim seria a geração, a semente de Abrão. A promessa que Deus tem para ele é eterna. A promessa que Deus tem para você também é eterna. Tem bênçãos maravilhosas para a sua vida. A Bíblia diz: se você buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, todas as coisas que você necessita vos serão acrescentadas. Então, o pó da terra, você pode contar? Eu não posso contar. Ninguém poderia contar o pó da terra. Assim seria a semente de Abrão. Levanta-te, percorre essa terra, o seu comprimento e a sua largura, porque a ti te darei. Agora Deus manda ele ir de leste a oeste, de norte a sul. Ele verificar toda aquela terra, era a terra que Deus tinha lhe dado. Examine a palavra do Senhor. Deus vai te mostrar o que Ele tem para você na eternidade. Busque a palavra do Senhor, esquadrinhe a palavra do Senhor, coloque no seu coração. Você verá que coisa maravilhosa Deus tem para na eternidade, para a sua vida e para a minha vida. E Abrão, ele armou a sua tenda, as suas tendas, e veio e habitou no carvalhais de Manre. E ali, junto a Hebrom, edificou ali um altar ao Senhor. Sempre edificando, ele volta para a terra e agora ele vai edificar um altar ao Senhor. Como eu já disse no começo, que você nessa noite possa voltar para o Senhor, entregar sua vida ao Senhor, entregar o seu altar ao Senhor, o seu altar de adoração, o seu altar de perdão, o seu altar de misericórdia, o seu altar de amor, o seu altar de bondade, o seu altar de fidelidade, e coloque diante de Deus. Deus vai derramar do céu as suas bênçãos, a sua graça. Você será protegido, guardado, fortalecido e abençoado. Que nesta noite você possa entender que há um projeto de Deus para a sua vida. Há um projeto de Deus. Você é a igreja do Deus vivo. Você foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Então adore ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Chegou na sua casa, agradeça ao Senhor. Levantou na manhã, agradeça ao Senhor. Está trabalhando durante o dia, agradeça ao Senhor. Está caminhando, louve ao Senhor. Convoque o que o Senhor esteja presente na tua vida. Agradeça a Deus pelo seu caminhar, pelo seu andar, pelo seu agir, pelo seu falar, nas suas orações, no seu louvor. Agradeça, seja grato ao Senhor, que as bênçãos que Ele tem para a sua vida são incontáveis. Enquanto você estiver aqui na terra, você será abençoadíssimo. E quando você estiver na eternidade, então as bênçãos serão infinitas, porque elas não terminam. Foi a promessa que Deus deu para Abraão, é a promessa que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então que a graça dEle, que o poder dEle venha sobre a sua vida nesta noite, você seja fortalecido, você possa voltar. Se você escorregou na fé com Abraão, se você já foi buscar socorro em outro lugar que não seja o Senhor, e Abraão, ele percebe isso, que quando ele está na terra que Deus lhe deu. Quem sabe você está na presença de Deus, está servindo a Deus, tem acontecido coisas estranhas na sua vida, né? E olha que Abraão é o nosso pai na fé. E Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Você está enfrentando problemas e lutas? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tenha bom ânimo, não saia da presença de Deus. Então que a graça de Deus, a bênção de Deus, o poder de Deus se manifeste na sua vida. No nome de Jesus, eu vou orar por você nesta noite. Eu vou pedir que a bênção do Senhor continue sobre a sua vida. E se você está distante do Senhor, que você possa voltar para Ele, que você tenha realmente a certeza que você foi chamado pelo Senhor. A bênção de Abraão
se estende, ele ainda não tinha se mudado o nome. Tudo no nome velho ainda. Tudo no nome velho ainda. Deus não tinha mudado o nome dele para o Pai das Nações. Sarai ainda não tinha sido mudado o seu nome para Sara, que seria a princesa. Aquela mulher que seria uma bênção para todas as mulheres. Que nesta noite você possa receber a bênção de Deus. Você possa viver na palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor. Vou orar por você, pela sua casa, pela sua família. Meus irmãos e minhas irmãs, firme na fé, fique firme. Não busque socorro no Egito. O teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu oro em favor da tua igreja, em favor do teu povo, em favor dos meus irmãos, em favor das minhas irmãs, em favor daqueles, Senhor, que escorregaram na fé, mas que estão voltando para ti, estão colocando diante de ti suas vidas, que a tua graça e a tua bênção seja sobre eles, e o Senhor renove a sua esperança e renove a sua fé, derrama sobre eles a unção e o poder do teu Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, cobre os teus filhos no teu sangue, abençoa cada lar, cada família, guarda cada lar, guarda cada família, guarda cada casa, Senhor, protege, dê saúde, repreenda as trevas, toda a barreira do inimigo caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, guarda a tua igreja, no nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo permaneça com a igreja de Deus, hoje, para todos sempre. Amém. Que você tenha uma semana de paz, que você tenha uma semana para refletir nessa mensagem, meditar nessa mensagem. Não busque socorro no Egito, busque o socorro do Senhor. Abrão foi escolhido por Deus. Nós somos escolhidos por Deus. Abrão foi chamado por Deus. Nós somos chamados por Deus. Mas de vez em quando, nós fazemos como Abrão. A gente sai e aí a gente passa vergonha, como ele passou vergonha lá no Egito. Mas Deus, na sua misericórdia, ainda permitiu que ele saísse rico de lá. Porque, sabe o que acontece? As bênçãos para Abrão eram bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Deus o abençoou, porque Deus tinha promessa para a vida dele. A promessa de Deus continuará na sua vida. Então tenha firmeza que o Senhor, e certeza que o Senhor continua sendo Deus da sua vida. A paz do Senhor, uma semana feliz, um mês de outubro abençoado para a glória de Jesus. Amém e amém.